Olá, pessoal. Gente, eu estou muito feliz de participar da React Conf. Mesmo que nesse formato super diferente esse ano, eu acho que o mais importante é que, de alguma maneira, a gente está conseguindo trocar conteúdo entre a comunidade, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre como que, usando React Native e multimódulos, a gente está conseguindo escalar o desenvolvimento do aplicativo dentro da Acreditas. O meu nome é Juliana. Eu sou hoje Head de Mobile Engineering na Acreditas. Antes de chegar na empresa, eu passei aí por alguns outros lugares construindo aplicativos. Então, eu trabalhei na ThoughtWorks, no Twitter, na 99, desenvolvendo o aplicativo também do Play Kids da Móvel. Alguns por aí que eu devo ter até encontrado vocês aí durante essa jornada. Mas hoje eu estou à frente do time da Acreditas que está construindo, ou melhor, reconstruindo o app do zero. A gente está criando uma experiência completamente nova, tá? Eu vou dividir essa apresentação em três grandes partes. A primeira eu vou contar para vocês por que a gente tem esse desafio novo de reconstruir o app da Acreditas. Depois, dado esse app novo, qual foi a nossa estratégia de tecnologia? E por fim, vou mergulhar na arquitetura, contar para vocês como que a gente implementou de fato ali a parte técnica dessa arquitetura, tá? Muito bem, vamos lá. Sobre o app novo, esse desafio que a gente teve. O ano passado, se vocês baixassem o aplicativo da Acreditas, vocês iam ver praticamente essa única tela aqui, que é, a gente tem um produto de empréstimo. Se você baixasse o app, você fosse um cliente, você ia conseguir olhar seu empréstimo, gerar boletos e fazer pagamento em outra plataforma e só, tá? Até o ano passado. Para a gente, isso é uma experiência que entrega, que não é o que a gente queria de verdade para os nossos clientes, tá? Para a gente ela é muito pequena, perto de verdade do valor que a gente queria entregar para essas pessoas. E aí, esse ano, se vocês olharem lá no site da Acreditas, vocês vão ver que a gente, além dos produtos de empréstimo, a gente começou a trazer vários outros tipos de soluções para o portfólio, tá? Então, assim, tem todas as soluções em volta de casas, assim, nessa área de imóveis, várias soluções em relação a carro, uma nova área da Acreditas Store, que é uma loja para gente de e-commerce ali. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem venda de produtos da Apple, etc. E eu acho que uma das grandes mudanças é que a gente começou a subir uma estrutura de conta digital na Acreditas, né? Então a gente tem o nosso cartão de débito e crédito, e para algumas empresas parceiras a gente começou a abrir esse cartão como se fosse de benefícios também, o VR. Então nosso cartão seria múltiplo, débito, crédito e VR. Pô, com esse portfólio, a gente se deparou com o seguinte desafio, né? Como trazer todos esses produtos para dentro do novo aplicativo? Mas não só trazer por trazer, não só ir lá e ser uma listagem de um monte de coisas soltas. Trazer de uma forma que, de verdade, as pessoas pudessem usar, pudessem encontrar soluções, que ela fosse completamente personalizada para cada tipo de cliente e a necessidade que essas pessoas tinham, tá? E aí, com esse desafio em mente, o time de produto e de design, eles fizeram um trabalho incrível de repensar como fazer esse novo aplicativo, como dar essa experiência completamente personalizada. Ao mesmo tempo, existe um redesign mesmo, toda a parte de visual do app. E aí eles chegaram com esse trabalho que eu acho que só esse, por si só, daria ali uma palestra nessa conferência inteira, tá? Então eu não vou entrar em super detalhes de como foi isso, esse processo de criação, mas a engenharia, a gente participou desse processo de criação. E quando a gente viu o app, ele ganhou uma complexidade gigante, né? Ele ficou enorme e a gente se perguntou como engenharia, como que a gente vai escalar esse desenvolvimento? Como que de repente a gente vai trazer várias pessoas dentro da Acreditas para contribuir no app, de times diferentes, de países diferentes, que a gente está no México, Espanha e Brasil, fuso horários diferentes, ao mesmo tempo que a gente não comprometesse tempo de desenvolvimento, tempo que o app chega até em produção, qualidade e que a gente não perdesse, por exemplo, que tivesse uma unidade, uma identidade visual única, né? É um desafio grande, mas a gente chegou com uma estratégia de tecnologia para fazer isso. E aí eu vou entrar agora nos detalhes, mas assim, eu acho que como no título eu já falei para vocês, dois grandes pilares aí dessa nossa estratégia é o uso do React Native e o uso de modularização. Eu acho que a modularização para a gente, ela é muito chave na questão da gente dar autonomia para os times e para as pessoas conseguirem contribuir dentro do aplicativo. Tá, uma pergunta que geralmente as pessoas fazem para a gente é por que a gente escolheu o React Native?
e tem alguns motivos, eu vou colocar aqui uns deles para vocês, né? Teve vários, tá, gente? A gente considerou vários tipos de tecnologia, mas eu acho que, primeiro, ter um code base único para múltiplas plataformas. A gente entende que em alguns contextos isso não é a coisa mais importante, mas para o nosso é sim, seria muito importante ter um code base único. Eu sei que não tem bala de prata tá, na tecnologia, mas assim, resolver esse problema para a gente em específico é importante. Conhecimento do time em JavaScript e TypeScript. O ecossistema de JavaScript dentro da Acreditas, ele já é bastante rico, já era bastante rico antes da gente começar o app, tá? Então a gente entendeu que tipo, todo esse conhecimento poderia potencializar ainda mais o desenvolvimento do app dentro da empresa. A gente ainda não chegou lá, mas o reuso com o React Web, de alguma forma a gente quer conseguir reutilizar lógica, regra de negócio, o que for. A gente já está estudando algumas maneiras de fazer isso. A gente entendeu também que dentro desse ecossistema de JavaScript seria mais fácil para as pessoas conseguirem do time de front subir um BFF em Node, por exemplo. E eu acho que as clássicas ferramentas como Code Push, Hot Reload e para a gente, claro, o custo de desenvolvimento, considerando tudo isso de não ter que capacitar muitas pessoas em tecnologias novas, reaproveitar em várias pontas do front, para a gente também foi muito importante, tá? Muito bem. E sobre a modularização? Bom, essa caixinha aí, imagina que ela é o aplicativo. A gente fez um exercício pensando o que faria sentido, em como faria sentido a gente quebrar o app. E aí a gente entendeu que a gente poderia quebrar esses 3 tipos de módulos, que é o que eu estou representando aqui com cores diferentes, tá? Esses módulos ali mais embaixo, que é um cinza um pouco mais escuro, existe um módulo core dentro do app, que é a espinha dorsal, aí, o backbone do aplicativo, que ele é responsável por integrar todos os outros módulos e orquestrar o app como um todo. Um pouco acima tem um módulo compartilhado, que é onde a gente entende que teriam APIs que seriam comuns de uso de vários módulos, como, por exemplo, acesso à câmera, disparar eventos, push notification, etc. Em verde, vocês estão vendo que eu escrevi lá feature, que seriam funcionalidades do app. São módulos que para a gente entendeu que seria de produtos, subprodutos ou pequenas jornadas dos clientes dentro do aplicativo. Acho que vocês podem tomar como, por exemplo, imagina que tipo, a conta digital é um módulo apartado aí dentro do aplicativo. E por fim, a gente tem esse módulo do Design System, que ele tem todos os componentes visuais, toda a parte de UI, e que depois vai compartilhada por todos os módulos do app, tá? Bom, modularizando o aplicativo nesses 3 tipos grandes de módulo, a gente pensou também que teriam times mais responsáveis por cada um desses módulos. Então, a gente definiu que existiria um time core que cuidaria aí do backbone da aplicação. Todos esses módulos de funcionalidades têm diversos times da Acreditas que desenvolvem cada um desses pedacinhos. Aí eu acho que nesse momento que eu estou falando, aproximadamente 6 times, pelo menos, diferentes me vêm à cabeça. E o módulo de Design System, para nós, assim, embora a gente de engenharia a gente materialize esse repositório, o líder desse time, desse módulo ainda para a gente é o time de design, né, de UX, UI. Muito bem, dados os módulos, a gente também fez um exercício de pensar que tipos de responsabilidades diferentes teriam em times que desenvolvem o módulo core e times que desenvolveriam, pedaços ali, os mini apps. Eu acho que eu não vou entrar em detalhes em todos os que existem aqui, mas, por exemplo, só ali no canto mais à esquerda, eu tenho o time do core, que ele é responsável, por exemplo, pela release do aplicativo, ao mesmo tempo que o time dos mini apps, que os mini apps e módulos para a gente, esses módulozinhos de feature, tá? Esse time é responsável pela release daquele pedacinho, daquele módulo. E aí, olhando ali um pouco mais à direita, também tem coisas do tipo, o time core, ele vai garantir a experiência, a qualidade da integração de todos os módulos, quando o time do mini app, na verdade, ele vai garantir aquele pedacinho daquela qualidade daquele módulo, tá? Então, a gente fez bastante esse exercício de tentar imaginar quais seriam as responsabilidades dos times, ao core também, implementar core APIs, os mini apps, os times dos mini apps evoluir essas core APIs.
e por aí vai, tá? Mas assim, a verdade é que a gente pensa num aplicativo como uma coisa única que todas as pessoas acreditam, de alguma forma elas olham, têm um olhar de contribuição, de evolução. Para a gente é uma arquitetura evolutiva, tá? Que a gente pensa ela sempre numa maneira de evoluir. Tá, o que que tem dentro desse módulo core? Eu acho que o primeiro de tudo é a integração de todos os outros módulos. Depois, a implementação de uma navegação central, que é o que a gente chama de navegação principal. A gestão da sessão do cliente, login, sign-up, perfil, acesso aos canais de suporte. E a implementação de APIs comuns, como, por exemplo, push notification, internacionalização, acesso à câmera, biometria, permissão no device, a parte de login, etc. Tudo isso a gente juntou dentro do módulo core, tá? O que que tem dentro desses módulos de funcionalidades? Bom, cada um deles é uma jornada bastante específica. Eu trouxe 4 tipos de módulos diferentes que já existem hoje no app, que um é da home do aplicativo, que ele é um dashboard, que a gente chama. É um painel que mostra cards bem diferentes, dependendo de cada tipo de cliente. Cada cliente tem uma visão aí customizada no dashboard. Existe um módulo de gestão de empréstimo, também apartado. Existe o módulo da Store, que é um módulo do nosso marketplace, a Creditas Store, que a gente tem a venda de produtos. E existe também um módulo que a gente chama de Wallet, que seria a nossa conta digital. Eu citei aqui 4 módulos, mas a gente tem mais alguns, tá? Mas eu acho que é mais para tangibilizar e mostrar para vocês que tipo de coisas a gente separa em modularização dentro do aplicativo. Tá, e no Design System, o que tem dentro deste módulo, né? Bom, o Design System, assim, o nosso time de design, ele usa, acho que na maioria, o Figma como ferramenta. Então, pensem no Design System aí como uma coleção de cores, de botões, de tipografia, campo de texto, é, pensar um pouco como que é a interação desses botões, a usabilidade, etc. E tudo isso, claro, depois a gente materializa numa biblioteca React Native, mas a cara do nosso Design System eu diria que é essa grande biblioteca com diversos tipos de componentes, tá? Bom, dado que a gente tem vários tipos de componentes, como que a gente implementou de fato essa arquitetura, né? Na parte técnica. A nossa stack, vindo aqui, ela é composta, como eu falei para vocês, React Native, na versão atual, que a gente está na 0.62, 0.622, na verdade. A gente já está se planejando para atualizar, é uma coisa que a gente precisa fazer de fato, né? Estamos lá no In Progress nessa. A gente tem usado o TypeScript, para nós, em termos de performance e produtividade, já apresentou bons ganhos, assim, bons resultados. A nossa navegação a gente constrói com React Navigation. Essa é outra que talvez a gente precise atualizar para a versão 5, que eu acho que vai trazer muitos ganhos também. Parte de testes, para a gente é muito importante, testes unitários. Por ser uma arquitetura modular, a gente precisa dos testes para eles garantirem que existe uma qualidade aí no aplicativo. A gente não força, não obriga que cada módulo use as mesmas bibliotecas de teste, tá? Mas eu acho que as principais que a gente tem usado é o Jest, React Native Testing Library, o Enzyme e Detox para testes end-to-end. Claro que a gente tem outras ferramentas de qualidade, acho que eu vou entrar um pouco mais em detalhes aqui na frente. A parte de utilitários, a gente usa o Firebase. O Firebase a gente usa para várias coisas, tá? Como uma ferramenta nossa de analytics e métricas. A gente usa também como remote config para a gente habilitar e desabilitar features em tempo de produção. A gente joga eventos para BigQuery. Já dentro do device, a gente faz persistência local usando o HelmDB. E a gente usa o Sentry aí como uma das principais ferramentas para a gente praticamente de erros, log e monitoramento de erros. Eu não sei se vocês já usaram Crashlytics, a gente tem usado mais o Sentry. Parte de deploy para a gente é muito importante também, ela é completamente automatizada com os vários módulos que a gente tem. Então a gente usa o Circle CI como nossa ferramenta de CI. A gente tem usado o Test Fairy também para conseguir nas nossas branches gerar artefatos de teste. Fastlane, que a gente faz automação de deploy para finalmente ir para TestFly ou Google Play Store Beta. Tá, dada esse stack, eu vou mergulhar um pouco mais naquela figura da arquitetura. O MobileCore, ele é nosso repositório que integra
todos os outros repositórios, tá? Ele é um repositório mesmo ali, único, apartado. Ele tem a sua base de dados local. E ele tem essa missão que eu falei para vocês de integrar e orquestrar o aplicativo como um todo. Tem uma camada que a gente chama de shared ou de compartilhado, que é onde a gente tem módulos que têm funcionalidades que deveriam ser comuns, tanto ao core quanto qualquer outro módulo, tá? Dentro dessa camada, a gente tem o Mobile Dev Tools, que é onde a gente tem algumas ferramentas de produtividade, tá? Para o nosso dia a dia, algumas automações que facilitam muito o nosso desenvolvimento ali no dia a dia. Mas eu acho que o mais importante talvez seja destacar essa Mobile Core API. O Mobile Core API, eu acho que a maneira mais fácil de pensar nele é como uma interface que expõe APIs comuns, como, por exemplo, acesso à câmera. E como ele é uma interface, quem implementa de fato é o Mobile Core. Só que para qualquer outro módulo usar essas APIs comuns, a gente criou um mock, que é um Mobile Core mock, ou Mobile Core API mock, como a gente chama internamente, para que qualquer módulo consiga rodar de forma completamente isolada, sem ter que de fato se integrar ao core. E é assim a gente consegue, tem a camada dos mini apps, que a gente chama, ou de módulos de funcionalidades. Alguns deles, que eu já citei para vocês. O Mobile Servicing é um repositório apartado, que a gente tem toda a parte de gestão de empréstimo. O Mobile Wallet é um repositório que tem a conta digital. O Mobile Store é o da Creditas Store, que é esse e-commerce nosso. E aí eu coloquei ali um pouquinho mais no canto direito o Mobile New, que eu quis representar assim, qualquer repositório novo que chegue, qualquer módulo novo que chegue, a gente cria um repositório e ele entra nessa camada de um módulo de funcionalidade. E por fim, a gente tem o que a gente chama de Mobile Styles, que é o nosso Design System. Ele é um repositório também apartado, que é onde a gente implementa toda a biblioteca de Design System. Vamos lá. É assim que na prática a gente integra todo mundo no core. Não é nada muito complexo, né? Na verdade, o core integra todos os mini apps são dependências do core. Cada mini app ali, cada módulo tem o seu repositório separado, o seu projeto, sua estrutura. O core importa tudo e junta e faz dessa maneira, tá? A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, que garantem que tenham versões e dependências que sejam factíveis entre o core e os mini apps. Então, vamos supor aqui que a Wallet use React Navigation 4, a gente garante que todo mundo está nas mesmas versões, tá? A gente tem maneiras automatizadas de garantir isso. Mas é tão simples quanto isso, tá? A gente importar todos os módulos dentro do core. Tá, é assim, esse é um trecho do nosso código que a gente monta a nossa Bottom Tab Navigator, que é a nossa navegação central. O core, para quem está familiarizado com React Navigation, vai conhecer bem essa sintaxe aqui, mas o core, ele importa todos os mini apps dentro do seu arquivo de navegação, aí ele faz essa estrutura, né? Um exemplo aqui só que eu estou destacando é, por exemplo, como que a gente monta essa tab item, a primeira ali, a mais à esquerda, é esse trechinho de código. O core lá chama o Core API Instances, e aí a gente consegue montar toda uma navegação central. Também não é nada muito complexo. Tá, o que a gente tem nas Core APIs? As Core APIs, a gente tem implementações do tipo storage, que é acesso à persistência de dados dentro do device, sessão, que é um controle de sessão do usuário. Se, por exemplo, os mini apps podem recuperar a sessão corrente com essas APIs. A gente tem a parte de login, que é a parte de erro, por exemplo, a gente envia para o Sentry. Analytics, que é nada mais é que o envio ali na ponta para o Firebase. Tem uma parte de sharing, que é compartilhamento nativo ali no device, acesso ao file system. O i18n seria a nossa ferramenta e API de internacionalização. A gente tem acesso ao remote config, environment para ambientes de staging, dev, produção. Tem uma API de broadcaster, essa é bem interessante porque é uma maneira que a gente possibilita uma comunicação por meio de mensagens. Então, vou pegar um exemplo aqui, quando o usuário se loga, o Kaori dispara para os mini apps, por exemplo, buscarem dados iniciais daquele cliente. E outras APIs como acesso à câmera, navegação, etc, tá? Tá, como eu falei para vocês, existe essa exposição de interface, que implementa de fato é o core, mas a gente fornece algumas dessas funcionalidades em mock para que outros módulos não precisem se integrar com o core. Aí eu destaquei aqui um trecho de como a gente faz isso. A gente tem esse Core API mock,
ele expõe aqui nesse trecho de código um componente React que facilita que os mini apps, por exemplo, simulem a tela de login. Esse trecho eu tirei exatamente do README do nosso projeto, tá? Ele é simples nesse nível, assim, super fácil de usar mesmo. Então, qualquer mini app pode implementar esse pedacinho aí em tempo de desenvolvimento, simular uma tela de login e rodar o módulo completamente standalone. Recupera a sessão do usuário e roda o módulo standalone. Isso faz com que a gente tenha os mini apps de forma bastante isolada. Assim. Eu tirei aqui uma foto de como são as dependências, por exemplo, dos módulos e dos mini apps. Eles têm como dependência coisas como o Core API, o Mock para desenvolvimento, DevTools, que é aquelas ferramentas de produtividade, e Mobile Style, que é o Design System. Mas em nenhum momento a gente precisa que nenhum módulo, por exemplo, importe o Core. Aqui eu vou ilustrar para vocês, por exemplo, o que eu estou querendo dizer quando a gente roda standalone, tá? Essa tela, esse print, eu tirei é do aplicativo final rodando completamente integrado ao Core. Vocês podem ver que embaixo ele tem uma área de navegação que tem 4 itens. Cada um desses 4 itens, na prática, para a gente é um módulo diferente, um repositório diferente. E esse outro print que eu estou mostrando para vocês, que é quando a gente, que é como a gente monta ali o item mais à esquerda, o print da direita mesmo, ele é exatamente como que é o app do módulo de gestão de empréstimo, ele roda sem integrar com o Core, ele roda standalone. A gente consegue fazer isso também com a Wallet, que é a nossa conta digital, e consegue fazer isso também com a Store. Para a gente, esse daí é provavelmente um dos maiores ganhos da nossa arquitetura. Quem já desenvolveu com um monolito ali, um app um pouquinho mais fechado, sabe que em algum momento você acaba esbarrando com o tempo de build, ter que rodar tudo de uma vez, acaba mesmo impactando a nossa produtividade. Então, para a gente tem visto que no dia a dia é uma ferramenta muito boa, assim, aumenta muito a produtividade para desenvolvimento. Tá, como que a gente implementou um Mobile Styles na prática? Tá, nessa figura, eu estou rodando o Mobile Styles nessa figurinha animada. Na verdade, assim, isso daqui é o Mobile Styles, a gente usa o Storybook. O Storybook, como vocês podem ver, assim, eu consigo ver uma lista de todos os componentes que a gente implementou. Então, por exemplo, se eu consigo filtrar por tipo de componente, ele funciona quase como um showcase ali para a gente do que já está implementado no Mobile Styles, tá? Se eu, por exemplo, quiser saber como que funciona uma bottom sheet, eu vou lá, seleciono o item, vejo o comportamento, vejo os gestos, consigo experimentar aquele componente. Então, para a gente usa o Storybook tanto como um showcase aí do que a gente já tem no Mobile Styles, como também o Mobile ser ali o sandbox, um ambiente isolado para que a gente consiga desenvolver os componentes, tá? No dia a dia, no desenvolvimento. Para a gente, o Mobile Styles, importante ele é muito importante na estratégia que a gente tem de ir para uma direção de server-driven UI. Eu não sei se todo mundo está familiarizado, né, com esse conceito, mas imagine, por exemplo, que se a gente tiver componentes bem definidos, a gente pode fazer com que o servidor nos fale como que a gente tem que montar cada uma das nossas telas. E a gente tem usado bastante esse conceito para transformar nosso app ainda mais dinâmico, tá? Eu tirei aqui um trecho de um dos componentes que a gente já está usando o conceito de Server Driven UI, que é o dashboard do app, é a home do aplicativo, essa daqui. Essa tela que eu tirei o print, ela é exatamente o que está na mão dos clientes hoje. E aqui à direita é um exemplo do payload que vem do servidor, que mostra para a gente como que a gente tem que montar toda essa estrutura de dashboard. Então, por exemplo, essa saudação que está escrito Olá ali em cima, a gente monta exatamente com esse trecho que está destacado aí no payload. Então, esse tipo, ele é o que a gente chama de um token do Design System. A gente sabe qual tipo de componente do Design System a gente tem que usar. E aí tem algumas propriedades, como por exemplo o texto, a fonte que a gente tem que usar, qual que é a cor. O mesmo acontece quando a gente vai montar aquele card de simular um empréstimo, que é o que eu estou destacando aqui, que ele tem lá o tipo card ride, card title round icon, né? Que é um token de design system também. A gente sabe qual é o tipo de componente, a gente sabe quais são as propriedades que ele tem, é o título, o ícone, qual que é a ação, né? Que ao clicar nesse card, para que rota a gente tem que levar. E também a gente consegue fazer a mesma coisa ali quando a gente monta o cardzinho de financiamento de veículos. Para a gente isso é super importante, é um conceito também
chave para o que a gente quer seguir na direção de deixar as nossas telas cada vez mais dinâmicas. Bom, eu acho que ao longo da palestra eu falei de vários benefícios que a gente tem com essa arquitetura, mas tem muitos desafios que ela traz junto também. Eu acho que um dos maiores desafios de benefícios que eu falei para vocês é a autonomia. Então eu peguei aqui uma ilustração de exemplo que mostra assim que vai, num dado momento no módulo da Wallet, a gente usou o Formic para construção de formulários, né, que é uma biblioteca de construção de formulários. O módulo de empréstimo, num contexto de empréstimo, eles tiveram que usar o Redux Forms. E a Store, em algum momento, usou um formulário com WebView. Não é. A gente entende que, tipo, a gente não obriga, por exemplo, essa arquitetura não obriga que todo mundo use as mesmas bibliotecas. Claro que a gente tem padrões de código, tá, gente? A gente tem coisas que a gente compartilha muito, mas a gente acredita muito que, por exemplo, nem tudo funciona para todos os contextos. Então, a gente traz muita liberdade para que cada módulo consiga trabalhar de uma forma mais autônoma, né? Claro que a autonomia não vem de graça, né, gente? Então, assim, às vezes a gente coloca esse GIF aqui brincando que de vez em quando a gente vai lá colocar uma pecinha nova e a gente acaba destruindo tudo. Então, mostrando para vocês um exemplo que aconteceu num passado não tão distante. Eu acho que em algum momento na wallet a gente teve que alterar o botão, um dos botões lá do Design System, e aí a gente acabou quebrando uma das telas de biometria por consequência, e a gente acabou pegando isso só depois que a gente foi fazer algumas integrações, né? Então, sim, é uma arquitetura bem legal que a gente empodera muito os mini apps, mas ao mesmo tempo vem com desafios grandes aí de integração. E por isso que para a gente tem uma coisa chave que é testes e qualidade. É, para mim, uma peça fundamental dessa arquitetura modular. Se a gente não investir muito em automação de testes e ferramentas que garantam qualidade, fica muito difícil a gente juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, estou destacando aqui para vocês algumas ferramentas de testes que a gente usa. Eu citei algumas já quando eu falei da Stack. Então, sim, a gente usa Jest, React Native Testing Library, dependendo em alguns módulos usa mais ou menos coisas diferentes. A gente faz testes unitários dos mais simples com Snapshot, por exemplo, e vários comportamentais que a gente simula, sei lá, um on-fire, um on-press, um fire de on-press, etc. E depois checa o que acontece quando aquele botão é clicado. Então, sim, testes de snapshot, testes de comportamento, end-to-end a gente tem investido bem, a gente tem olhado com muito carinho o Detox, que para a gente também vai ser fundamental esses testes de integração. E a gente usa bastante cobertura de teste, a gente tem uma régua bem alta, eu sei que não é uma métrica que garante muita coisa, mas para a gente, pelo menos, ela é uma régua que mostra para a gente até onde a gente está cobrindo de testes. E claro, o famoso lint, né, importante para a gente garantir um code style padrão. E algumas outras ferramentas de análise estática aí que a gente também usa. Tá, além de testes, eu acho que outra peça que talvez seja fundamental aí na montar o quebra-cabeça é o que é a gente ter integração e entrega contínua, tá? Se eu citei aí provavelmente 6 módulos de funcionalidade, mais o core, mais o design system, aí pelo menos uns 9 diferentes, mas a gente tem mais módulos. Imagina se a gente tiver que fazer toda essa integração e releases manuais, isso daí se torna inviável e não escala. Então, para a gente aqui, eu vou ilustrar para vocês como a gente faz a entrega contínua. Para a gente, ela tem que ser completamente automatizada. Então, por exemplo, quando vou pegar um pull request ali de um aplicativo, um módulo de mini app, tá? Quando alguém faz um pull request, a gente passa por várias checagens de tipo lint, teste, cobertura de teste, checar dependências. Fez o merge desse pull request, na master, a gente dispara uma release daquele módulo para o core, a gente triga aí alguns builds, publica a versão. Finalmente, no core, a gente abre um pull request que vai checar testes end-to-end, vai compilar o app em ambientes de staging para iOS, Android, vai passar por coverage, etc. E aí, quando a gente merge alguma coisa na master da core, todo merge na master da core gera um novo app em ambiente beta, tanto no Google Play quanto no test flight da Apple, tá? A gente usa Trunk-Based Development, sempre na master, e a gente tem branches curtas que a gente vai mergeando continuamente.
A gente usa muito esses conceitos de entrega e deploy contínuo, tá? Só para ilustrar para vocês, numa versão atual, mais recente do app, aí 8.9.0, eu peguei um trecho aqui, tirei um print da App Store entre mais ou menos 13 de outubro a 16, uns 4 dias, a gente fez uns 20 deploys em ambiente beta da Apple. E aí, claro, assim, mais ou menos uma vez por semana a gente seleciona, é uma decisão de produto em conjunto com engenharia, a gente seleciona um desses builds para jogar na mão do usuário final. E é isso. Aí eu trouxe um GIF aqui brincando, gente. A gente chama carinhosamente o nosso app de Megazord. É uma brincadeira aí do time da Acreditas, que até que eles trouxeram esse GIF, né? Que ele tem vários pedacinhos que individualmente funcionam muito bem, mas quando junta aí, vira um monstro muito mais legal, muito mais poderoso, que é o Megazord, que carinhosamente é como a gente chama o app da Acreditas. Então é isso, gente. Agora vocês já conhecem o nosso Megazord aí. Muito obrigada aí por quem assistiu. Manda feedback aí, manda mensagem pra gente. E boa conf aí pra vocês. Muito obrigada.